Amém, queridos? 15 anos, não é 15, é mais que 15. Eu estava sentado nessa cadeira aí, participante da conferência de jovens, com os mesmos sentimentos que vocês, um anseio por servir ao Senhor, por me dedicar à igreja, olhando os irmãos que estavam na minha frente. E nesses anos todos, o que esses irmãos falaram, eu tentei praticar. Talvez não tenha sido exato muitas vezes, mas hoje só hoje eu entendi uma coisa. Não é que eles ficavam buscando palavras bonitas, estudando para falar para nós. É porque Deus falava sempre para o seu profeta, e o profeta falava para esses irmãos, e o que esses irmãos faziam era transmitir o falar de Deus para a nossa geração, para a minha geração. Hoje eu também não estou aqui trazendo a minha palavra como se eu tivesse pesquisado. Eu estou fazendo a mesma coisa. Deus ungiu os nossos irmãos e deu para eles a revelação da palavra, e o que eu só queria fazer hoje aqui é falar o que eles estão falando para essa próxima geração. E eu queria falar para vocês o que eu entendo do que eles estão falando para a nossa geração. E o que eles estão falando é que nós precisamos muito mais da palavra. Nós precisamos, você precisa mudar a sua postura com relação à palavra de Deus, porque quanto mais nós tocamos no falar de Deus e na sua palavra, coisas sobrenaturais podem acontecer. Sim, a palavra de Deus nos cura. Sim, a palavra nos salva, a palavra nos aviva, a palavra nos regenera, a palavra nos sustenta. Mas ela pode fazer muito mais que isso. E nós estamos aqui para ter a mesma reação que Abraão teve. Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Com relação a essa postura, o coração diferente pode mudar toda a história. Por exemplo, Jacó era o segundo filho, e sendo o segundo filho, ele nunca poderia herdar o direito de primogenitura. Concordam? Mas por causa da postura dele, ele amava a chance que ele nunca tinha tido, e no momento onde apareceu a chance, ele conquistou o direito de primogenitura, e também foi dado para ele toda a bênção de Deus. E outra situação foram os filhos de Levi, que em Gênesis 49, versículo 5, Jacó amaldiçoa seus filhos. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. 7, maldito seja o seu furor. Filho amaldiçoado. Mas no momento em que o povo de Israel caiu na adoração do bezerro e caiu na idolatria, Moisés conclamou: quem é do Senhor? Em Êxodo 32, vendo pois Moisés que o povo estava desenfreado, 32, 25,
pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Essa noite é você. Não importa até agora o contato com a palavra, a maneira que você tenha lido a palavra, a maneira com que você tenha tratado a palavra. Nessa noite, quem é do Senhor? Quem é do Senhor? Muito mais. Fala, eu sou do Senhor, muito mais. Então essa é a noite de nós mudarmos a nossa postura com relação à palavra. Essa geração transmite a palavra de Deus para nós, e essa palavra pode curar a nossa vida. A Bíblia pode curar a nossa vida, mas ela pode fazer coisas muito maiores. Na vida de Abraão, não havia nada escrito, registrado do falar de Deus, pois ele saiu de um ambiente de uma terra idólatra, e por alguma coisa que a gente vai falar agora, Deus da glória apareceu para ele, e quando Deus da glória apareceu para ele, ele falava com Deus, recebia a palavra, e logo em seguida ele tinha experiência. E nessa maneira de aparecer, ouvir a palavra e ter experiência, a fé dele cresceu, a fé dele se desenvolveu, e esse homem que era vindo de uma terra idólatra se tornou o pai da fé. Abraão, lá em Romanos 1, os irmãos nos ajudaram muito, que quando ele fala dessa geração, aqui a partir do versículo 19, por um lado falava assim, da geração idólatra, pós-dilúvio, e aqui talvez a gente está ouvindo uma coisa contrária, que parece falar da geração, mas no versículo 20 fala assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. A gente está olhando que a geração não creu, mas nós, através da revelação dos irmãos, percebemos que isso na verdade foi a postura de Abraão. Olhando a idolatria, olhando a criação, olhando o poder de ter criado, ele falou: tem que ter alguma coisa a mais do que os ídolos. E por causa disso, Deus da glória apareceu para ele, e toda a história dele veio da aparição do Deus da glória. Ele tinha um coração puro. Nós precisamos da nova postura para ter um coração muito mais, para que a palavra de Deus chegue para nós de uma maneira muito mais forte. Depois, irmãos, veio o povo de Israel, e eles receberam de Moisés a lei com os mandamentos na forma de ordenanças, que naquele momento era só isso que estava disponível, era só aquela lei que estava disponível, e ela era dura. Mas em Êxodo 20, os 10 mandamentos que Deus escreveu mostravam quem Deus era. E esses homens, e aí olha que interessante, então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E o primeiro momento é: não terás outros deuses diante de mim. E, irmãos, a partir desses mandamentos, os homens daquela geração cavavam a palavra, liam, entravam, se constituíam, pegavam aquela palavra com apreço. Para eles o muito mais estava aqui.
Talvez você se contente com a leitura da Bíblia como uma escala apenas, ou só buscando entendimento. Sim, a Bíblia é útil para ensino, ela vai mostrar as verdades, ela vai dar todas as bases, nós temos que ler a Bíblia, mas o que nós estamos falando e sentindo hoje, é que essa geração precisa ir além disso, e quando encontra essa palavra, quando se dedica a essa palavra pode mudar a sua pessoa, mas essa palavra pode trazer o Deus da glória para a nossa vida, e ele às vezes aparece forte, às vezes ele aparece como um sussurro, às vezes como um não, mas essa riqueza dessa palavra, nós precisamos aprender a extrair essa vida, esse encorajamento da palavra do Senhor. E um exemplo disso, irmãos, era Salmo 1. Cadê? Esse homem é muito mais. O contato da palavra que ele tem é muito mais. E o que ele escreve, ele extraiu do que estava disponível para ele. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos ler juntos? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer dele, a alegria dele estava na lei do Senhor. Você precisa ou não aprender a entrar mais na palavra do Senhor. Eu preciso também, para que o contato com a palavra não seja uma idolatria, não seja algo vazio, não seja algo que venha para subornar nossa consciência, mas para nos dar acesso ao Deus da glória, que muda a nossa estrutura, que pela nossa nova postura pode nos fazer mais e mais vivos e alegres e úteis na igreja. E olha só, quem busca a palavra assim, quem extrai, quem se dedica, quem dá prioridade, quem ama, quem se alegra, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto. Jovens, queridos irmãos e irmãs, homens e mulheres dessa reunião, no devido tempo vai dar fruto. Mas o que vai determinar isso é a intensidade, o comprometimento que nós deixamos à palavra do Senhor na nossa vida. Os feitos dele têm que ser os nossos feitos, a história dele, a nossa história, e digo mais, a nossa história, a história dele. E cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, é certo que nós temos muitas coisas para fazer, temos muitas coisas para fazer na nossa vida, mas também temos ações na igreja que vai ter que acontecer, mas primeiro vem a palavra, e ela nos movimenta, e ela nos toca, e ela nos muda, porque o que tem no nosso DNA divino, da vida divina que foi semeada em nós, ele entra em ressonância com essa palavra, e muda tudo, muda a nossa visão, muda a nossa expectativa, daquilo que Deus pode fazer na sua geração, e é isso que nós queremos muito mais. Vamos abandonar, irmãos, a maneira antiga, talvez por causa de nós ainda lermos uma maneira muito matemática, muito teórica, a gente pensa que tem a falta de outras coisas, mas aqui, irmãos, essa pessoa dá fruto no devido tempo, deixa a palavra trabalhar em cada um de nós. Muito bem, vendo Deus, mas tem mais uma coisa, irmãos,
hoje está disponível para nós muito mais do que estava disponível para o salmista, e muito mais do que estava disponível para Abraão. Hoje nós temos a palavra profética de Deus, que é dada para nós, para a sua igreja, para nós sabermos para onde nós temos que ir. Irmãos, às vezes eu escuto de alguns jovens: um dia eu vou chegar no nível da palavra profética, um dia talvez eu tenho que só estudar a base para depois eu chegar na palavra profética. Não é isso, irmãos. 2 Pedro 1,9. Cadê Pedro? 1,9. Opa, desculpa. 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Essa palavra profética está brilhando nesse mundo tenebroso, e ela está brilhando para a sua igreja, e Ele, como essa candeia, dá para nós a direção, o nosso passo. E vou dizer, irmãos, a palavra profética também cura, também reaviva, também anima, mas muito mais, ela vai nos deixar firmes no dia tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, até que o Senhor volte para nos buscar coletivamente como seus vencedores. Porque a palavra profética pode produzir o que não foi produzido ainda, que é o vencedor coletivo, que é o filho varão, e nós cremos nisso. Muito mais. Isso é ou não é? Muito mais. Você também quer essa palavra? Muito mais? A gente precisa abraçar essa palavra, acolher. E também Romanos 16, 25. A palavra profética também foi dada a Abraão, e ela também foi dada para os nossos irmãos, para o irmão Dong, que trouxe para os irmãos, e está sendo dada hoje para os irmãos Pedro, Ezra, Miguel e André, e está chegando para nós hoje também. 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Esse é o nosso momento, irmãos. Irmãos e irmãs, esse é o seu momento de acolher a escritura profética e obedecê-la por fé. E ela entra, ela muda, ela nos redestina. Mas para isso nós precisamos mudar a nossa maneira de ir para ela. Então hoje, irmãos, nós temos disponíveis a Bíblia, irmãos, a Bíblia para ser mais e mais lida, como prioridade da nossa vida. Quem lê a Bíblia é transformado, é mudado numa outra pessoa, ele ganha vida. Mas para nos ajudar, nos orientar a palavra profética, nós temos os nossos livros, o alimento diário. Irmãos, quem desfruta o alimento diário, acolhe a palavra e obedece por fé. Se por acaso você está numa condição que você acha que o alimento diário é muito superficial e que tudo foi falado, você precisa se arrepender agora, porque talvez você não está dando a chance do muito mais. A postura do nosso coração tem que ser além da idolatria, e receber isso. Temos as mensagens dadas pelos irmãos nas conferências.
A gente tem que ouvir, irmãos. Falei para os irmãos, o irmão Pedro falou várias mensagens na Europa, voltou para o Brasil, depois foi para o norte, foi para o nordeste, e falou várias vezes a palavra de Apocalipse 12. Eu escutei todas as vezes e não tinha ainda entendido nada, não tinha ganhado a luz, não tinha ganhado a presença de Deus. Mas lá na última reunião em São Paulo, em Cesareia, ele falou aquilo de novo, e de repente aquela palavra brilhou no meu coração. Eu era incrédulo, mas agora eu creio. A palavra mostrou que sim, vai ter o filho varão, e vai ter a mulher, e vai ter o deserto, e isso vai ser através dessa geração. Essa é a palavra profética. Então, irmãos, ela cuida de nós, ela nos ajuda, ela nos alinha, ela nos dá glória, mas também pela direção, ela nos leva além do que tudo que Deus já fez. Vamos aproveitar a nossa oportunidade de participar da palavra profética do Senhor. Temos os livros escritos, através do ruminar dessa palavra, alguém se dedicou e escreveu, e eu vou dizer quem que escreveu, foi Deus que mandou escrever. Temos o jornal Árvore da Vida, temos tudo nas nossas mãos, temos as reuniões da igreja, as reuniões de jovens. Falta ou não palavra? Falta palavra? Falta alguma coisa em nós? Que tal a gente se levantar nesse momento? Vamos nos levantar em pé mesmo, levantar literalmente, Quem acha que precisa de um novo contato com a palavra, fala muito mais. Só isso? E eu quero dizer para vocês que o muito mais na palavra é possível e é hoje, é agora. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, nós somos os jovens da tua igreja. Essa geração aqui, nós estamos diante de ti. Sabemos que a tua palavra pode nos levar a muito mais. Muda o nosso coração para amar a palavra, para ruminar a palavra, para acolher a palavra, para falar e transmitir a palavra, para praticar a palavra. Muito mais. Na próxima vez que você abrir a sua Bíblia, que o muito mais ecoe no seu interior, para que você não faça a sua leitura perdida, mas realmente que faça ela para ganhar a presença de Deus, sabendo tudo que está por trás dela, para chegar até você, para nos fazer vencedores. Essa palavra, pode sentar, queridos. Essa é a nossa base, esse é o nosso DNA, e é essa palavra que nos move, nos cura, nos salva, nos orienta e nos leva para onde Deus pode nos levar. Não ache que Deus já fez tudo. Ele vai fazer coisas que o homem não pode fazer, que o homem não pode descrever, e enquanto isso, Ele cura a nossa vida, a nossa família, a nossa pessoa e a nossa história. Transmite agora, para sempre, a tua história para dentro da palavra de Deus. Jesus é o Senhor. E agora, apoiado pelo irmão Amir, ele vai dar continuidade ao desfrute dessa palavra do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Só não desliga o microfone que de repente você esqueceu algum ponto, né? Irmãos, desde o início dessa conferência, quando nós somos abençoados com a oração e a palavra do Pedro e do Esdras, nós vimos que Deus, Ele está entregando
uma incumbência para nós. Como o André agora falou, o Senhor quer gerar o filho varão. No passado, muitos homens de Deus foram vencedores, mas eles foram vencedores individuais. Mas nós estamos chegando no momento onde Deus está levantando uma geração, um homem coletivo, para ser o filho varão. Amém? Amém. Quer participar disso? Então, o ponto que nós estamos falando é muito mais da palavra. E o segundo ponto que os irmãos nos falaram também na apresentação, e que o André falou agora, é que Deus, Ele precisa preparar o deserto, de acordo com Apocalipse 12, que certamente será falado mais para frente. Esse lugar aqui, o Brasil, América do Sul, é considerado por Deus um lugar para sustentar os filhos de Deus durante a grande tribulação. E nós precisamos preparar esse lugar. Por isso, por causa desses dois pontos, do filho varão e preparar esse lugar, é que o Senhor, nessa conferência, está falando muito forte conosco, desde o início. Já o Esdras, na primeira mensagem, já fez chamamento para a SEAP. Ontem, hoje de manhã, a mensagem do Ildeu tão forte, irmãos, no final mostrando quantas coisas ruins ainda que nós precisamos tratar diante do Senhor, porque o Senhor está preparando um exército. E Abraão é a figura principal nesse semestre. E nós vemos que Abraão, ele é considerado na Bíblia como o pai da fé. O André já falou bastante sobre isso. E uma coisa muito importante na vida de Abraão é que ele ouviu a palavra e ele creu na palavra. São duas coisas: Deus fala conosco e nós precisamos crer nessa palavra. O que é que nos impede de entrar mais na palavra? Muitas vezes é esse item tão importante que é a fé. Ele se tornou o pai da fé porque ele creu na palavra do Senhor. E eu quero ler com vocês alguns versículos em Gênesis capítulo 12. Eu quero mostrar para os irmãos quais são as dificuldades que às vezes nos impedem de crer na palavra ou de entrar na palavra, porque nós somos uma geração que precisa conhecer. Nós somos um exército. Irmãos, ninguém envia um exército despreparado. Nós precisamos nos preparar. Amém? E nós temos duas coisas importantes na preparação de um exército espiritual: é a palavra e o Espírito. E nós precisamos receber a palavra, precisamos crer na palavra, precisamos entrar na palavra nos muitos aspectos que o André já apresentou, nos livros, nas mensagens faladas, na Bíblia, no alimento diário. E antes de ler aqui, eu já contei uma vez, é muito engraçado. Eu decidi o ano retrasado fazer a prova do Enem. Depois de 30 e poucos anos sem estudar, eu falei, não, vou fazer essa prova. Aí comprei lá as apostilas, né? E fui fazer. Orei antes. Bom, o que acontece, né, irmãos? Eu orei, mas eu não li, né? Então cheguei na hora da prova, entrei numa sala, tinha uns 80 jovens. Eu era a pessoa mais velha lá, e mais gorda também. Foi incrível, gente, a cara deles vendo eu entregar a prova primeiro que todo mundo.
Só que um detalhe, das 90 e poucas questões, 50 não tinha ideia, a mínima ideia do que se tratava. Não tinha a mínima ideia. As outras 40 e poucas, eu tinha alguma ideia. Então, irmãos, foi no... Mamãe mandou bater nesse daqui, sabe como é que é isso, né? Resultado eu não passei não, né? Tá? Então, meu amado irmão, o Senhor vai te colocar em muitas provas na sua vida. Você precisa ler a Bíblia. Ó, Senhor, me faça lembrar. Aí o Senhor fala, sim, leia pelo amor de Deus. Eu consigo fazer um milagre de você lembrar, mas se você não leu, me complica a minha vida. Vocês imaginam a complicação de Deus. Senhor, eu vou fazer essa prova do Enem, me ajuda. Eu imaginei o Senhor lá, pelo amor de Deus, pelo menos podia ter dado uma lida na apostila que comprou. É engraçado, irmão, mas é real. Nós precisamos ler a palavra, precisamos ler os livros, nos constituir, nos preparar para as provas da vida. Nas muitas situações que nós somos colocados no dia a dia, é a palavra de Deus semeada no nosso coração é que faz a diferença. E uma das coisas que nos impede, eu quero só ler aqui, Gênesis 12, né, versículo 1, fala assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Presta atenção, irmãos, desde o chamamento de Abraão, o que é que Deus quer dar para ele? O que Deus quer dar para ele? Quer dar a terra. Os irmãos falaram para nós desde o início, nós temos muita terra a ser conquistada. Sempre Deus esteve procurando conquistar essa terra. E Deus falou para ele, sai da tua casa, sai da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção. Versículo 4, partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló. A gente faz muita coisa que Deus manda e Ló, não é? O Ló é o quê? É parente ou não? Então, isso aqui é para mostrar, não fica triste, às vezes nós temos dificuldade na nossa vida, fracasso, né? Mas veja só, Abraão, ele recebeu o chamamento, os irmãos já falaram hoje para nós, ele saiu, mas empurrado por situações, ele não foi iniciativa própria, agora saindo, leva alguém que não era para ter levado, e eu quero mostrar para os irmãos, que não era para ele ter levado o Ló. Olha só o versículo 14 do Gênesis 13, fala assim, ó, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Não é interessante isso? Deus vai fazer muita coisa no dia que a nossa mochila chamada Ló, que são muitas coisas, acho que o Ildeu foi muito feliz, né, apresentando aqueles tantos aspectos negativos da nossa vida que nós precisamos abandonar. Mas sabe como isso acontece, irmãos? Por meio da palavra. Você ouve a palavra. E como ouvir a palavra? Eu também tenho uma história muito interessante na Bíblia. Lucas, capítulo 8. Quero mostrar para vocês, muitas vezes, por que nós temos dificuldade? Nós não somos diferentes. Irmãos, ninguém é diferente aqui. Todos nós somos iguais. A diferença está na nossa atitude. Amém? A diferença está na nossa atitude, em como nós tomamos a palavra. Nós temos aqui no caso de Lucas 8, versículo 42, é até engraçado também que em versículo 42,
43, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Aí você vê aqui que o versículo fala assim: como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam, te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu. Esse fato, irmãos, mostra que havia uma movimentação de gente seguindo o Senhor. Nós somos aqui quase 3.000 irmãos. Amém, irmãos? Somos 3.000 irmãos aqui. Amém? Estamos aqui todos apertando Jesus. Estamos junto com Ele. Mas aí o Senhor falou assim: olha, alguém me tocou. Eles falaram: claro, não foi um que te tocou, é um monte de gente que tocou. Como é que nós vamos ficar aqui controlando as pessoas? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou. Por quê? Eu senti que de mim saiu poder. Irmãos, a palavra de Deus é cheia de poder. Onde está o problema? A palavra de Deus tem cura ou não tem? Tem libertação ou não tem? Tem alegria ou não tem? Tem tudo. Aonde está o problema? Na maneira como nós tocamos. Os irmãos têm falado bastante sobre usar bem o alimento diário, anotar as mensagens. Por alguns anos eu estava dando uma desculpa que eu tinha uma doença chamada LER. Vocês conhecem não? LER? Lerdeza. Não é a doença dela, lerdeza, preguiça. Eu não... Aí depois eu vi o André escrevendo as mensagens, falei: meu Deus, Jesus, com aquela mãozinha, não dá para filmar a mãozinha dele lá não? Desculpa, viu, André? Mas não sei como é que ele consegue pegar nem na caneta. E anota as coisas, gente, pega a mensagem, escreve uma vez, duas. Aí eu tive que me arrepender: Senhor Jesus. Eu comecei a anotar. Aí, olha só que interessante, né? Eu já sabia. Quem ouve anotando, o que acontece? Quem escuta anotando, escuta 2 vezes. Não é isso? Irmãos, olha só que interessante. Isso me fez um bem tremendo. Comecei a anotar, comecei a escrever e tal. Ando com as canetinhas coloridas agora. Isso tudo vai mexendo. É a maneira como eu tomo a palavra. É a maneira como eu escuto a palavra. Como que você escuta a palavra? Como é que você está ouvindo agora essa palavra? Outra coisa que vai, eu já falei isso várias vezes, irmãos, isso aqui é uma coisa boba, simples. Como é que você veio para a reunião? Você, irmão, como é que é o seu nome? Paulo? Paulo? Ô Paulo, fica de pé fazendo favor. Como é que você veio para essa reunião? Você veio desesperado, não? Orando: Senhor. Será? Será? Você vai estragar tudo que eu estou falando, rapaz. Quer que eu chame outro ou vai você mesmo? Tá. Não, o que eu quero dizer, Paulo, é o seguinte: como é que você veio para essa reunião? Desesperado? Eu amo você, Paulo. Pode sentar, obrigado, viu? É o seguinte, o que eu queria dizer é o seguinte: esses Paulo na vida da gente é terrível, né? O que eu quero dizer é o seguinte: eu duvido sinceramente, que qualquer um de vocês aqui hoje tenha vindo para a reunião desesperado, com dor de barriga, tremendo, orando, como esses dois que estão aqui na frente. Sabe por quê? Porque nós tínhamos um compromisso hoje. Nós tínhamos que falar pelo Senhor hoje.
O que muda a nossa vida é o compromisso que a gente tem com o Senhor. Eu estou falando isso por causa da palavra. Você ouve, às vezes a gente fala assim, mas eu escuto muito isso. Os irmãos me procuram, irmão, mas eu não consigo tocar na palavra. Eu também, claro. Você tem que ter compromisso na sua vida. Eu ajudei muitos jovens já a mudar a sua atitude em relação à palavra. Por exemplo, aí o irmão, não consigo pregar na escola. Tudo bem, decide ir com os livrinhos dentro da mochila. Amém? Leva os livros, o jornal da vida dentro da mochila. Leva o jornal para passear. De repente ele vai para a escola, volta, não fez nada. Não tem problema. O próximo passo agora é tirar ele da bolsa. Eu, por exemplo, viajo muito e minha esposa coloca o tênis para mim e ela fica brava. Ela fala, para que o tênis? Você não usa? Vai levar ele para passear? Eu falo, pelo menos o tênis já vai em todos os lugares, né? Era para caminhar, entendeu? Por isso que é o tênis, é para caminhar, mas não caminho. Mas não tem problema, pelo menos está ali mexendo com a minha consciência. Eu olho, abro a mala, está lá o tênis. Oh meu Deus, eu preciso caminhar, né? Uma hora eu vou caminhar, entendeu? Amém? Então você precisa, algumas coisas nós precisamos tomar atitude. Nós só temos atitudes fortes diante do Senhor quando tomamos decisões. Amém, irmãos? Então nós temos que começar em relação à palavra. Tudo depende de como nós tocamos a palavra, não é? Então aqui, só para terminar esse versículo, vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então disse Jesus, filha, o meu poder te salvou. É isso que está aí, não? É isso, não? Você não está lendo, né? Então lhe disse, filha, o meu poder. O que foi? O que foi que te salvou? O que foi que te curou? Abraão é o pai da fé. Então nós temos que tocar no Senhor de maneira desesperada. Isso vai fazer a diferença, irmãos. Aproveita a chance aqui, nessa conferência. Eu não vou ler, não. Eu tinha separado aqui a história da cura lá do Naamã, do servo, né, de Naamã. É muito interessante. Eles ouvem falar que tem um profeta, é 2 Reis isso. Tem um profeta que pode curar. Aí ele vai lá, aí o profeta fala assim, desce na água e se lava. Aí o cara ficou nervoso e falou, rapaz, você me manda vir lavar aqui, viemos de tão longe. E vou falar uma coisa para você, rio igual esse, nós temos um monte melhor lá. Mas graças a Deus que tinha ali um servo muito sábio. Falou para ele assim, meu senhor, a gente já acreditou que o cara é profeta. Amém, irmãos? Nós já acreditamos que esses irmãos que estão na nossa frente são profetas de Deus. A palavra profética sendo falada é de Deus. Nós já demos esse passo, ou não demos? Demos ou não, irmãos? Senão a gente não vinha aqui para a conferência, não é? Todo mundo gastou dinheiro, veio para cá, tal. Por quê? Porque nós acreditamos. Você acredita ou não? Eu acredito que a minha vida vai mudar, por isso que eu vim para cá. Então esse servo muito sábio falou assim para ele, falou assim, Senhor, se ele pedisse uma coisa difícil para você, você não faria? Eu faria. Eu falei, mas é fácil, já que é fácil, já que estamos aqui, irmãos, 3.000 irmãos, já que estamos aqui, vamos tocar no Senhor. Aqui você pode gritar, Senhor Jesus, dá um grito aí, Senhor Jesus. Agora é só você e o Senhor, ninguém vai ouvir, mas grita mesmo, Senhor Jesus.
Já que estamos, vamos aproveitar, é ou não é, irmãos? Vamos aproveitar, vamos ser positivo, né? Todo tempo invocar o nome do Senhor, tocar na palavra, nas revisões. Quanta luz a gente ganha nas revisões quando você está ali fervoroso, não é? Fervoroso no Espírito. Quem conhece esse versículo? Romanos 12, né? Vamos ler, esse versículo aqui eu faço questão, vamos ler todos juntos? Romanos 12, versículo 11, se não me engano. No zelo, não seja, aqui é preguiçoso, tá? No lugar de remisso, tá bom? Vamos ler juntos? No zelo, não sejais preguiçosos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vamos, sentado mesmo, vamos ler e orar, mas assim, bem com voz bem alta, tá bom? Vamos ler e orar de 2 em 2, no zelo, no zelo, no zelo. Quem é preguiçoso aqui, levanta a mão. A preguiça aqui não é física, é preguiça espiritual, de exercitar o espírito. Toda vez os irmãos falam assim, vamos invocar o Senhor. Ah, Senhor Jesus, né? Eu sofro muito. Vamos ficar de pé. Levanta, senta, levanta a mão. Quero saber o quê. Nós somos preguiçosos, não é? A gente não gosta muito. E exercitar o espírito, também a gente tem dificuldade. Mas sabe, irmãos, isso aqui é uma grande chave para a gente tocar o Senhor. Experimenta isso na próxima reunião, que essa já está quase acabando, tá? Na próxima, amanhã, venha desse jeito. Assim, venha meio doido. Amém? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amanhã, o irmão André Dong vai dar a mensagem de manhã, né, André? O cara está tão fervendo que não me deixou falar de SEAP. Não vou poder falar de SEAP hoje, que ele quer falar amanhã. Se prepare, viu? Amém? Se preparem. Mas eu quero dizer uma coisa hoje, nessa noite. Não tem chamamento para SEAP, para você ir para o SEAP, mas tem um chamamento para você fazer da sua vida um SEAP. O exército de Deus, irmãos, não são só os irmãos que vão para o SEAP. O exército de Deus são todos esses 3.000 aqui e muitos milhares que estão ouvindo na internet. Você, irmão, que está aí ouvindo na internet, você faz parte desse exército, que deve estar cheio do Espírito. No zelo, vamos lá, não sejais preguiçosos, sede fervorosos de espírito. Aleluia! Sede fervorosos de espírito. De novo, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aí, irmãos, quando tem a palavra, você entra na palavra, você toca no Espírito, você invoca o nome do Senhor, você está recebendo aquela palavra, irmãos, vai ter uma explosão na sua vida. A palavra e o Espírito junto, mas não vai fazer a prova do Enem como eu. Não esquece, tem que ler os livros. Amém, irmãos? Principalmente os livros atuais, alimento diário. E nós, para servir o Senhor, o que nós temos para servir o Senhor? Porque ele diz, não sejais preguiçosos, não é isso? Sede fervorosos de espírito, servindo. Nós vamos poder servir
na carreta do Expolivro. Aleluia! Amém? Eu pedi para colocar uma foto, colocaram não? Oh meu Deus, cadê a foto da carreta? Amém? Não, irmão, mas irmão Amir, eu não vou poder ir na carreta. Faça uma carreta da sua vida. Tenha sempre livros na sua mão. Não passe a vergonha que eu passei. Eu vou falar para vocês, um dia entrando no Parque das Aves junto com um irmão, levando ele para conhecer, nas cataratas. Eu sempre uso a Bíblia assim no parapeito do carro. Nós temos que estar preparados, irmãos. Aí o cara que me cobrou falou assim: o senhor é cristão? Eu falei: sou. Ele falou: ah, que bom. Eu falei: é. E entrei. No meio do caminho, o irmão que estava do meu lado falou: irmão, você está morto. Você é um defunto ambulante. Eu falei: que isso, rapaz? Você está louco, irmão? Como? Que isso? Eu sou irmão. Ele falou: cara, o cara quase pediu, pelo amor de Deus, para você falar do Senhor. Você não falou nada. Você não tem nada nesse carro para dar para ele. Eu falei: ah, que isso, rapaz? Justifiquei bonitinho, assim. Expliquei tudo para o irmão que não era assim. Voltamos. Na saída, para disfarçar, né? Peguei um jornal assim e tal. Falei para o cara: oh. Aí o cara veio no carro, falei: ó, isso aqui é um jornal cristão para você. Aí eu olhei para o irmão, falei: viu? Né? Passei a lombada, cruzei assim. Quando eu passo, ele grita: ah, espera aí! Veio correndo, enfiou a cara. Eu pensei que ele ia me beijar. Ele enfiou a cara assim e falou assim: pelo amor de Deus, fala de Deus para mim, eu estou precisando. Eu falei: ah, Jesus, é hoje. Você vai esperar acontecer isso com você, irmão? Não espere isso, pelo amor de Deus. Diga para a pessoa sempre: Jesus te ama, não é? Dá um jornalzinho, Árvore da Vida. Nós temos, irmãos, exército tem que andar armado. Amém? Os irmãos estão falando aqui de jornal Árvore da Vida, jornal Árvore da Vida. E quero terminar, que eu acho que já passou o tempo. Eu quero tirar uma coisa da cabeça da gente, às vezes na minha cabeça, na sua. Às vezes nós pensamos assim: nós somos diferentes. Não, é que ninguém me entende, irmão. Você não sabe, a minha dificuldade é porque nós temos tanta coisa. Vamos ler lá em 2 Timóteo. Quero mostrar para vocês. Deus já ordenou as coisas, Deus já estabeleceu as coisas. Você já nasceu numa família, eu até brinco, né? Eu falo: a gente tem duas chances de ficar rico, né? Uma quando nasce, outra quando casa. Aí eu falei para minha esposa: eu já queimei as duas. Ela falou: eu também. Ela está aí, né? Não vai falar nada, hein, Nilson? Irmão, você está onde Deus te colocou. Você é o que você é, do jeito que Deus fez você. Ah, mas, porra, irmão, eu gostaria. De repente, o André Oliveira, puxa, falou que há 15 anos estava ali sentado. Eu também, né, gostaria de também ajudar, dar mensagem. Eu não gostaria de só ficar na recepção. Eu lembro que um irmão me procurou uma vez. Ele é de bastante idade. A gente entendia, ele não tinha coragem de falar. Ele mandava a esposa falar. Ele falava assim: ó, o dia que esse homem falar, vocês vão ver o poder de Deus. Ela mandava ele falar, né? Mas é porque ele queria muito falar. Mas eu quero mostrar para você, irmão, que por um lado tem a presciência, o pré-conhecimento de Deus, mas por outro tem um lado teu e meu pessoal. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Essa porção é conhecida porque termina falando: foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a paz e o amor, com os que de coração puro invocam o Senhor, né? Versículo 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo:
Que selo que é esse, irmãos? Leia comigo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Amém? O Senhor nos conhece, cada um de nós. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu, as suas dificuldades, seus problemas. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se, vamos ler junto, irmãos. Aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Às vezes eu pergunto assim, falo, irmão, quem é vaso de honra aqui? Pouca gente tem coragem de levantar, eu sou de desonra e tal. Mas aqui eu vou te mostrar, ó. Olha lá. 21, leia comigo, bem forte. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Notícia boa, você pode mudar a sua situação. Amém, irmãos? Claro que nós precisamos da ajuda um do outro, mas você mesmo pode fazer isso. Amém? Vamos mudar a nossa história? Vamos mudar a nossa maneira de ouvir a palavra, de tocar na palavra. Vamos servir o Senhor. Amém? Com espírito forte. Servir o Senhor. Já o Expolivro, né? Já falei. Nós temos também o Bucafé fixo, o Bucafé comunitário, Bucafé móvel, né? Acho que tem umas fotos aí de barraca. Outra coisa, irmãos, nós não vamos agora começar a ganhar muitos jovens para a igreja, porque isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Nós temos um grupo de irmãos, norte, eu sempre erro, norte, né? É os irmãos ali do Avança Jovem, né? Amém? Cadê a turma do Avança Jovem aí? Balança a mão aí para todo mundo. Vão, irmãos, pode bater palma, pode bater palma. Vão para cidades. Foram para uma cidade, acho que tinha 5 ou 6 pessoas, 5 ou 6 jovens, agora tem 50. Amém? São jovens. A primeira vez que eles foram ali na reunião de monitores, né, Esdras? Os irmãos falaram assim, vai deixar esse menino falar? Né? Uma meninada assim, tal, 16, 17 anos, não é isso? Mano, acho que eles não entenderam que é reunião de monitor. É reunião de monitor, sim. Com 16, com 17, 18 anos, pregando evangelho, ganhando pessoas para o Senhor, distribuindo livros, jornal da vida. Amém? E isso está se alastrando por muitos lugares. A região de Londrina já está praticando, Curitiba também, Porto Alegre, muitos lugares. Vamos, irmãos, vamos buscar onde está a bênção do Senhor. Vamos ter comunhão com os irmãos. Amém? E, mas irmão, eu sou muito ocupado, eu trabalho, não tenho tempo, eu estudo o ano inteiro, só tenho tempo nas férias. Ótimo. Nós temos feito uma viagem chamada Mission Tripa. Era Mission Trip, mas a gente mudou para Mission Tripa, é a Missão Esplancnon de Cristo. Cadê a turma que foi no Mission Trip? Cadê os jovens? Fica de pé aí, jovens, balança alguma coisa. Quem estava na Mission Trip, levanta e balança um caderno. São jovens, balança um caderninho, alguma coisa aí. Lá, mas total de jovens que participaram dessa vez foram 35 jovens. Todos estudantes, fazendo faculdade, não tem tempo, mas no fim de ano pelo menos dedica um tempo. Amém? De qualquer maneira, vamos nos encaixar em alguma coisa. Nós temos muita coisa na vida da igreja. Temos muitas reuniões, muitas atividades. Amém, irmãos? Vamos nos consagrar mais uma vez ao Senhor. Então eu vou pedir para os irmãos ficar de pé. Vamos orar de 2 em 2, mas vamos fazer aquela oração doida.
de consagração, com o espírito forte. Senhor, muda minha vida, muda a minha maneira, como eu me relaciono com a tua palavra, como eu recebo, como eu ouço a tua palavra, amém? Vamos orar então de 2 em 2, tá bom? Espírito forte.